Olá, tudo bem? Na aula de pintura em tecido de hoje, vamos pintar esta menina numa sacola em tecido cru. Vamos lá então. Vou iniciar com o 454, número 10, e o amarelo bebê. Eu vou começar a determinar a cor do fundo do trabalho. Essa é uma sacola dessas eco bag, sacola que está sendo muito utilizada agora, não é? Fica essa questão aí de reciclagem, não é? Então, essa sacola as pessoas têm utilizado para fazer as compras e não ser preciso levar para casa aquela sacola de plástico que agride o meio ambiente, não é? Quando depositado na natureza, essa sacola plástica ela agride muito o meio ambiente, e com essa sacola aqui, por ela ser retornável, ajuda aí na questão de sustentabilidade. Vamos então trabalhando com amarelo bebê e, e o 454, número 10. Por que o 454? Porque o 454, ele, ó, por ser um pincel preciso, eu consigo trabalhar bem aqui o contorno do risco, não é mesmo? Trabalhamos todo o entorno do trabalho, do risco, não é mesmo? Com o amarelo bebê, e agora com o mesmo pincel e o tinta laranja, eu vou criar uma nuance mais escura nas linhas, ó. Ou seja, no contorno do, do risco. Eu aplico o laranja, contorno, limpo, tiro toda a carga de tinta do pincel e esfumaço. Esfumaço esse laranja, criando assim uma profundidade aqui. À volta do tema principal. Esfumaço, tá, gente? Vou então assim contornando e esfumando essa tinta, o laranja. Sempre antes de esfumar, você descarrega a tinta que estiver no pincel bem no paninho que você usa aí para limpar o pincel, tá? Que tem que ter, tá, gente? Um paninho na sua mão para você limpar o pincel. Sempre que você quiser limpar o pincel, você tem que estar com um pedacinho de trapo na mão. Tem a cabeça aqui do patinho, tem uma flor aqui mais parecida com um girassol. Eu tenho que contornar, ou seja, eu tenho que ter uma base aqui para trabalhar esse girassol. Então eu vou fazer essa base aqui com o laranja, tá vendo? Vou contornar aqui o bico do pato. Toda a parte que tiver um fundo aqui neste canto aqui, eu tenho que trabalhar com laranja. Esse pincel já está grande, eu preciso de um pincel que seja menor para entrar ali naquele cantinho. Então vou trabalhar com o 454, número 6, tá bom? Todos os cantinhos eu vou preencher aqui com
o laranja. Eu digo todos os cantinhos ali do fundo, tá bom? Então, pessoal, trabalhamos todo o fundo. Nós já temos agora uma visão melhor do trabalho, não é? Vamos então partir para o tema principal. Eu vou aplicar com o 454 número 10 e o lilás. Vou aplicar aqui no chapéu, tá bom? Você vai contornar a cabecinha da menina, o laço, o cabelo. Vamos contornar e já vamos esfumar. Contornam e esfuma. Contorna a trança aqui, ó, a orelha, a cabeça e esfuma. Você tem que se certificar, gente, como a gente estava trabalhando com o laranja, não é? Então você tem que se certificar de que o pincel ele esteja bem limpo, tá bom? Você deve lavar e secar o pincel antes de pegar o lilás, que é para não alterar aqui a cor, tá bom? Aplica o lilás, tá vendo? Contorna e esfuma ou esfumaço. Vamos contornar aqui a cabeça da menina, tá vendo? Pincel 454 me dá bastante segurança para trabalhar aqui esse detalhe. Esfumaço, tá vendo? Se você conhece alguém que gosta de pintura e pintura em tecido e que ainda não conheça o meu canal, dá uma divulgada aí, gente. Dá uma divulgada, ajuda a divulgar o canal, ok? Com isso você vai estar ajudando a fazer o canal crescer e com isso vai me dar mais incentivo para estar sempre colocando novas aulas, não é? E melhorando as aulas. Quanto mais o canal crescer, mais incentivado eu vou estar, mais motivado eu vou estar, não é? A criar e postar novas aulas. Então fica aí o meu pedido, ok? Trabalhei com o lilás nas partes que devem ficar mais escuras. Por que devem ficar mais escuras? Porque tem objetos na frente, a cabeça da menina, o laço, a trança. Então essa parte ela tem que estar mais escura, porque ela está encoberta, não é? Ó, a cabeça, né? Essa parte que deixei sem tinta, ela tem que estar mais iluminada, porque naturalmente ela pegaria uma quantidade de luz. Bom, tem uma parte do chapéu aqui que está encoberta pela parte do chapéu aqui da frente. Então, vai ter uma sombra aqui, ó. Parte do laço vai fazer uma sombra aqui, ó. Por quê? Porque está encoberto e tudo que está em cima ele faz sombra naquilo que está por baixo. Você coloca o lilás e esfuma, sempre respeitando a área iluminada, ok? Tem uma parte do chapéu aqui nesse cantinho e eu vou trabalhar também com o lilás, tá vendo? Só que eu troco agora o pincel. Eu pego o pincel número 6, o 454 número 6,
que é porque ele tem que entrar aqui nesse canto, tá vendo? E preencher toda essa parte aqui do chapéu. Não só ali, mas também aqui, ó. É o mesmo procedimento que eu adotei quando preenchi essas áreas aqui, ó, transparecendo aqui o fundo. Preenchi com o laranja. E agora eu tenho que preencher essa parte aqui do chapéu que aparece aqui por trás, ó, com o laranja. Perdão, pessoal, com lilás não, com laranja não, com o lilás, ok? Trabalhando com o lilás. Vou trabalhar com o 454 número 10 e o branco nas áreas que deixei sem tinta. Digo na área aqui do chapéu, tá bom? Então, a área sem tinta aqui do chapéu, eu aplico o branco. Por quê? Porque eu quero que essa área ela esteja mais iluminada. Eu poderia pintar todo o chapéu com o lilás e depois queimar com o branco para me dar a iluminação, a luz, né? A iluminação aqui dessa parte do chapéu. Mas eu acho que assim, procedendo assim dessa forma aqui, ó, eu tenho uma iluminação mais suave e menos agressiva. Então eu aplico aqui o branco e esfumaço. Notem que eu aplico o branco lá em cima, bem na parte mais alta, da onde deixei sem tinta, e venho desgastando esse branco para cima do lilás. Eu volto a trabalhar com o lilás. Eu volto a trabalhar com o lilás nos mesmos locais onde eu trabalhei com ele e vou esfumando para cima do branco. Mas você não pode querer cobrir todo o branco não, tá? Você vai esfumando, então à medida em que esse lilás que eu apliquei agora na segunda vez vai avançando, ele vai ganhando tonalidades mais claras. Não trabalhe novamente essa área nem essa, tá? É o mais profundo lá por trás. Mas tão somente nessas áreas aqui de cima, vamos buscando trabalhar, criando nuances mais claras com o lilás. À medida em que ele avança para cima do branco, ó, tem tons mais claros desse lilás, não é? Coloco, estico, limpo o pincel e esfumo. Vou puxando para cima do branco, tá vendo? E a sombra e a iluminação assim, fazendo dessa forma, ela fica bem mais suave, não é? Do que se você pintasse toda a base com o lilás e depois viesse queimar com o branco, esperar secar e queimar com o branco, aquela luz seca, não é? Eu creio que dessa forma aqui, a iluminação ela fica mais suave. Tá bom? Vamos trabalhar essa folhinha que está aqui abaixo dessa flor.
Eu vou usar o 454 número 6 e o verde musgo. Vou iniciar por baixo aqui da folha. A folha ela está saindo diretamente do vaso. Eu vou aplicar aqui o verde musgo, vou contornar as pétalas aqui da flor e vou esfumar esse verde. O interessante é eu contornar todas as pétalas aqui, ó, para que eu possa ter assim um desenho melhor da folha lá atrás. Já vou inserir aqui uma divisa aqui da folha. Já posso também desenhar umas nervuras. E esfumaço. Eu vou voltar a trabalhar com o amarelo bebê e vou preencher aqui essas áreas, ó, que ficou sem tinta com o amarelo bebê. E vou ganhar assim luminosidade aqui na extremidade aqui da folha, não é? Coloca o amarelo bebê, a esfumaça, que automaticamente você vai ganhar tons de verde mais claros do que o verde musgo, com o qual eu comecei a trabalhar aqui a folha. Ainda com o 454 número 6 e o marrom, eu começo a determinar aqui a parte mais escura aqui do vaso. Eu contorno aqui o calçado da menina. Trabalho já algumas linhas do desenho. Tem uma rachadura aqui, eu já determino essa rachadura. Tem um ressalto, um sobressalto aqui no vaso, um detalhe, não é? Eu vou também realçar esse detalhe. Eu vou contornar aqui a parte da saia da mocinha, a parte da borda aqui do vaso, da boca do vaso, não é? Você percebe que eu preenchi quase que todas as linhas do risco. Isso facilita muito o meu trabalho. E o seu também. Ainda com o mesmo pincel e o siena natural, eu aplico nessas áreas que deixei sem tinta e esfumaço para cima do marrom. Você nota que eu não coloco em cima do marrom, mas eu levo para cima dele. Nota que eu não coloco em cima, eu coloco onde está sem tinta, tá vendo? É uma quantidade que deve ser proporcional ao tamanho da área a ser pintada. A quantidade de tinta ela tem que ser proporcional à área a ser pintada. Aí eu vou levando para cima do marrom e integro as cores. Tá vendo? Peguei tinta demais, coloco só o necessário, retiro o excesso do pincel no pano e volto a trabalhar. Esfumaço. Ainda com o 454 número 6 e o marfim
nós vamos buscar iluminar aqui o vaso. Aonde eu devo iluminar? Aqui está a sombra, não é? Por conta do volume que está aqui em cima. Então, a luz ela tem que estar oposta à sombra, ou seja, desse lado. Eu aplico o marfim nessas áreas e vou esfumando. Sempre que houver uma área mais sobressaltada, ela tem que estar mais iluminada do que a área que está encoberta, tá bom? Essa divisa aqui, ó, dessa sombra, ela me diz que isso aqui é uma profundidade. Então, tem uma área mais sobressaltada aqui, eu tenho que iluminar. A área da rachadura aqui do vaso, ó, ela tem que estar com as bordas mais iluminadas. E assim por diante. Aí você colocou a iluminação no lugar certo. O que falta então? Falta esfumar para ganhar naturalidade e leveza nessa luz, ou seja, nessa iluminação. Ainda com o 454 número 6 e o marrom, eu vou determinar o miolo do girassol. A área encoberta eu já fechei, não é? Vou determinar agora aqui algumas áreas da circunferência aqui desse miolo. Tenho que deixar uma área para ser iluminada. Vou trabalhar então com o siena natural. Eu lavo o pincel, retiro todo o excesso do marrom e trabalho aqui com o siena natural. Peguei muita tinta, retiro o excesso no pano e esfumaço. Com o mesmo pincel e o laranja, eu vou contornar o miolo aqui. Vou contornar o miolo, vou limpar o pincel e já vou trazer sempre, quer dizer, já adiantando aqui a divisa das pétalas, ó, com o pincel ainda sujo pelo laranja, tá vendo? Tem um laço, ou seja, umas fitas do laço aqui que segura o chapéu do pato. Eu vou contornar também, vou criar uma nuance mais escura aqui, ó, com o laranja. E assim, quando eu for pintar esse laço, ele já vai estar praticamente trabalhado aqui. Tá vendo? Com o mesmo pincel e o amarelo, dessa vez amarelo limão, eu vou começar a trabalhar aqui as pétalas. Vou cobrir todas as áreas das pétalas. Não tem importância se esse amarelo que você está passando agora arrancar um pouquinho do laranja não, gente, tá? O laranja ele ainda está ali meio úmido, então é natural que ele arranque um pouquinho desse laranja. Mas se você quiser amarelo bem vivo mesmo, com amarelo limão, você vai ter que esperar esse laranja secar totalmente. Então vou aplicando aqui o amarelo limão, trabalhando as pétalas do girassol.
Agora você consegue ver melhor as fitas aqui, não é? Vamos usar o mesmo pincel e o marfim para iluminar, para que nós possamos iluminar aqui as pétalas do girassol. Você vai pegar bem na pontinha e vai trazer para dentro, criando assim a iluminação. É o 454, número 6, tá bom? E o marfim. Vamos usar ainda o marfim e o pincel número 6 com o cantinho do pincel, tá bom, gente? Com o cantinho. Você vai fazer aqui as sementes do girassol, tá bom? Com o pincel número 6 e o azul mar, eu vou trabalhar a meia ou as meias da menina. Vou contornar aqui os detalhes do calçado e vou subir esse azul mar. Quem conhece as minhas aulas e está acostumado aí com as minhas pinturas, já sabe que eu vou deixar ali uma área em branco, ou seja, áreas em branco, não é? As áreas onde devem ser mais iluminadas. Tudo que está em cima faz sombra no que está embaixo. Vou trabalhar agora a meia do outro pé. Como essa área aqui da meia está bem fechada, eu posso cobrir ela toda, tá vendo? Vamos agora trabalhar essas áreas que ficou sem tinta. Vou utilizar aqui o branco para fazer a iluminação nas áreas sem tinta, né? Onde não foi aplicado o azul mar, eu aplico o branco e esfumo. Esfumo. Sempre retirando o excesso de tinta no trapinho e desgastando bem esse branco, tá bom? Aí, se você quiser uma iluminaçãozinha aqui, é só aplicar um pontinho de branco, tá vendo? E essa pontinha de branco ali é o suficiente para me dar um volume aqui. Ainda com o mesmo pincel e o preto, chegou a hora de trabalhar o calçado. Tá vendo o solado? A parte da frente do solado, ela tá olhando aqui para mim. Ó. Eu vou trabalhar ela toda com o preto e no demais eu vou trabalhar as linhas. Ó, esse calçado está na frente desse. Então eu tenho que me preocupar com a sombra. Me preocupar em fazer a sombra que é arremetida no sapato de trás. Trabalho a linha, limpo o pincel e esfumaço. Esfumaço. Ó, vamos trabalhar as linhas dos detalhes. Ó. Fivela. Ok?
Ó, as linhas do desenho. Vamos esfumar. Eu volto a trabalhar com azul mar nas áreas onde deixei sem tinta. Aqui no sapato. Vou ter o cuidado de não jogar para cima da meia essa tinta, porque agora ela está suja de preto. Então eu tenho que trabalhar com cuidado para fazer isso tão somente na área do sapato. O azul mar, tá bom? Se por algum acaso você ultrapassou para a linha do vaso, não se preocupe, é só você pegar o marrom e reforçar aqui a cor, tá bom? Isso te garante uma segurança, saber que tem como você refazer o que porventura tenha sido desfeito. Então, pessoal, já comecei a trabalhar com o preto. Nós temos que trabalhar novamente com o preto nas mesmas áreas onde nós trabalhamos com ele, tá vendo? Nós vamos reforçar as áreas com o preto, sempre dosando bem a tinta para não carregar demais. Você deve colocar a quantidade exata de tinta. Qual é a quantidade exata de tinta? Já falei isso nesta mesma aula. A quantidade exata de tinta é a quantidade necessária para cobrir a área que você está pintando. Ou seja, aqui tem uma área aqui, tem que cobrir aqui com o preto. Então, eu tenho que dosar a quantidade exata para essa área. Limpo o pincel e esfumaço. Esfumaço. Vamos trabalhar agora com o branco, buscando iluminar as áreas mais iluminadas. Reforçar a iluminação aqui. Só que agora você tem que dosar bem a tinta, tá, gente? Por quê? Porque o branco ele é como o açúcar. Na quantidade exata, fica bem agradável o paladar, não é? Mas se ultrapassar a quantidade certa, fica enjoativo. Então, vamos dosar o branco para não danificar aqui a pintura, tá bom? Só a quantidade necessária mesmo. Uma quantidade pequena vai fazer essa fivela, ou seja, esse detalhe aqui, não é, do sapato aparecer, ó. Vai fazer a parte aqui do sapato descolar do vaso lá, a quantidade exata, tá vendo?
colocando e esfumando. Vamos chamar para frente aqui a fivela com o branco. E a ponta. Limpo o pincel, limpo bem o pincel e esfumaço. Solado aqui. Limpo o pincel e esfumaço. Com o 454 número 6 e o cinza lunar, eu vou começar a trabalhar aqui o pato. Vou contornar aqui o chapéu. Vou contornar a fita, ou seja, o laço. Vou contornar aqui os dedos. Vou contornar abaixo aqui do chapéu. Com o 454 número 6, tá, gente? Se você tiver 454 números 4 é melhor ainda, porque é uma área pequena, são áreas pequenas, não é? O pato aqui está na frente aqui do corpo aqui da menina, então eu vou contornar a parte do corpo dela que esteja na frente, tá? Tô só colocando a tinta e já vou esfumar. Vou limpar o pincel e vou esfumar. Você não pode deixar essa tinta aplicada secar demais, não. Ela tem que puxar um pouquinho, mas não secar demais. Ela vai só puxar um pouco e logo em seguida você vai esfumar. Eu vou aplicar o branco aqui nas áreas sem tinta e vou esfumar e vou integrar ao cinza lunar. Vamos assim, conseguindo aqui representar a figura do pato que está na mão da menina. Coloco o branco, viu, nas áreas sem tinta e vou levando para cima do cinza. Sempre que sentir que tem muita tinta no pincel, que vai cobrir demais, você limpa o pincel, tá? Não se zangue comigo se eu fico repetindo, mas eu tenho que fazer assim porque o iniciante da pintura, aquele que está iniciando agora, aquele totalmente desprovido de informações sobre pintura em tecido, quando eu estou repetindo é para esse tipo de público, tá, gente? Trabalhar aqui a parte da cabeça, contornar aqui o bico e vou esfumar esse branco para cima do cinza lunar. Faltou o bico e faltou o pé, os pés. Com o mesmo pincel e o preto, eu vou aplicar na parte de dentro do bico, tá bom? Só na parte de dentro do bico do pato. E vou deixar secar. Vou deixar esse branco ele secar de maneira que quando eu passar
a outra cor ele não solte aqui, ok? Vou usar o laranja e vou trabalhar aqui os pés do pato. Coloco o laranja, limpo o pincel e esfumaço. E aplico o amarelo limão aqui nas áreas que deixei sem tinta. Eu aplico o amarelo limão e integro ao laranja. Vou voltar a trabalhar com o lilás para fazer o chapéu, sendo que agora o chapéu aqui do pato ou vou trabalhar respeitando as áreas de sombra, tá? Buscando as linhas do desenho, eu acho as sombras. É uma área muito pequena esse chapéu, não é? Mas mesmo assim, gente, deve-se respeitar luz e sombra, tá? Sempre respeitar luz e sombra, tá bom? Vou aplicar o branco para fazer a iluminação. Coloco uma poeirinha de branco e esfumaço. Esses detalhes eles vão aparecer melhor quando a parte de baixo estiver pronta. Então não fique aí querendo fazer o acabamento agora não, porque ainda falta a parte de baixo. Vou usar o amarelo limão. Vou fazer aqui o bico do pato, que podia ser laranja, mas como laranja é ali a parte do fundo, eu substituo pelo amarelo limão, que também faz parte de todo o trabalho aí, não é? E contém o amarelo limão, então cabe bem aqui. E agora sim, com uma poeirinha de laranja, eu posso fazer alguma sombra. Poeirinha, tá, gente? Ilumino com o branco. Limpo o pincel e esfumaço. Vamos trabalhar os laços. É sempre assim, tá, gente? Na parte mais profunda do laço, naquela dobra, você vai preencher tudo com azul mar. Ó, na parte da dobra aqui, você vai preencher totalmente, tá vendo? Na parte da dobra, você vai preencher totalmente. Azul mar. Em seguida, você vai contornar aqui a parte do meio aqui do laço. Feito isso, você vai dar uma puxadinha, tá vendo? E isso já é o suficiente para que nós possamos começar a trabalhar a luz. Eu pego o pincel maior, o 454 número 10, para me adiantar o trabalho e vou trabalhar esse laço maior.
ainda com o azul mar, tá? Ó, parte da aba aqui do chapéu vai fazer com que essa parte de trás, aqui onde está o laço, parte de baixo do laço, ó, ela esteja mais escurecida. Então é onde eu trabalho com azul mar. Então o que que acontece, gente? Ó, sabendo que tudo que está em cima faz sombra naquilo que está embaixo, aí você fala assim, ah, mas então a sombra é azul. Não, a sombra não é azul. A sombra é azul aqui nesse detalhe que ele é azul. Se o laço fosse vermelho, a sombra seria um vermelho. Se o laço fosse verde, a sombra seria o verde. E qual seria a luz? Seria tons mais claros de verde. É por isso que eu vou aplicar agora o branco. E quando eu voltar a trabalhar com azul mar, ele vai estar com tons de azul mais claro. Então eu aplico o branco e esfumo para cima do azul. Eu aplico o branco, ó, nas áreas sem tinta e esfumo para cima do azul. E vou proceder assim em todas as áreas sem tinta, criando assim a iluminação. Ou seja, luz e sombra. Se um trabalho de pintura não tiver bem trabalhado em luz e sombra, é impossível que esse trabalho ele tenha uma boa qualidade, tá, gente? Então tem que trabalhar direito em luz e sombra. Então eu volto a trabalhar com o azul mar nas mesmas áreas onde eu trabalhei com ele e vou esfumando para cima do branco. Tá vendo? Interessante não é que onde eu apliquei esse branco fique branco, mas tons de azul mais claro. E fica fácil executar uma boa pintura, obedecendo esses princípios, tá bom? Ah, professor, não gostei da qualidade da luz que ficou. Quero uma luz mais evidente, então volto a trabalhar com o branco e coloco o branco e esfumo para cima do azul. O importante é observar bem, tá, gente? Antes de você dizer para você mesmo o trabalho está pronto, você deve observar bem para ver se está mesmo, se não está faltando alguma coisa, se não tem algum detalhe da pintura que precisa ser melhorado, tá bom? Esfumaço. Já trabalhamos os laços. Vamos trabalhar agora a manga aqui do vestido, ainda com o azul mar e o pincel 454, número 6. Eu vou aplicar na parte de baixo, ó, e vou esfumar. Vou sombrear aqui abaixo do rosto e vou esfumar. Tem uma orla aqui, eu vou trabalhar também.
Já é o suficiente para que eu possa trabalhar agora a luz. Vou trabalhar com o branco agora, onde deixei sem tinta, e vou esfumar em todas as áreas onde eu deixei sem tinta. Eu volto a trabalhar com azul mar. Eu vou reforçar o azul e vou esfumar para cima do branco. Tá vendo? Se for preciso, você dá mais uma iluminada, né? Ainda com o branco, tá? Vou usar o verde pistache aqui nessa parte aqui da roupa. É um vestido de retalhos, não é? Então eu vou procurar trabalhar esses retalhos com as mesmas cores que eu utilizei aí na pintura. Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que eu venha a precisar de uma outra cor que não esteja ainda aqui na paleta de cores. Mas por enquanto eu vou tentar usar somente as cores que eu utilizei, tá? Então, verde pistache, azul mar, lilás, amarelo limão, laranja, volto a trabalhar com o lilás, volto a trabalhar com o verde pistache, perdão, tá gente, o erro aí. Agora sim, volto a trabalhar com o lilás, verde musgo, por que eu não coloquei o azul aqui? Porque pela ordem que eu estava seguindo, você deve ter pensado assim, ele vai colocar o azul ali agora, pela sequência aqui, não é? Mas se eu coloco o azul aqui, vai embolar, né? Ele vai se misturar com esse detalhe aqui da pintura. Então, essa é a razão de eu não tê-lo colocado. É interessante eu falar isso, para que você também aprenda a observar esses detalhes aí na hora que você estiver pintando. Esfumaço. Amarelo limão, amarelo limão, azul mar, e volto a trabalhar com o lilás,
fechando assim todos os retalhos, não é, do vestido aí da mocinha. Ainda com o 454, número 6 e o Siena Natural, eu vou trabalhar esse avental. Deve se respeitar bem todos os detalhes, tá? Você não deve sair colocando tinta onde não deve, não. Só aqui na parte do avental. Esfumaço. Com o 454, número 10 e o branco, vamos trabalhar a iluminação aqui do avental. Coloca na área sem tinta, ó, e vem trazendo para cima do siena natural. Acabamento, gente. Capricha no acabamento. Colocado branco, você esfumaça. Eu volto a trabalhar com o siena natural e reforço essa cor e já com a área de luz determinada ali pelo branco, não é? Agora com o pincel número 456, número 6 e o branco, nós vamos iluminar o centro aqui desses retalhos. Ó. Você aplica o branco, já está seco esses detalhes. Então com o branco eu faço uma luz seca no centro aqui de cada detalhe desse aqui da pintura, tá bom? Você aplica o branco e esfuma. Eu exagerei um pouco aqui. É pouquinha tinta. Ó, colocou, esfumou. Esfuma. Como se o tecido ele estivesse desbotado aqui no meio, tá vendo? Você vai pegar o pincel filete e vai fazer com o preto as costuras que unem aqui os retalhos, ó. Mas com cuidado, tá, gente? Para não ficar mal feito, porque se isso ficar mal feito, vai ficar muito artificial e vai perder toda a graça da pintura. Então tem que ser bem feita aqui essa costura. Tem que parecer uma costura mesmo, tá? Repito, com o pincel filete e o preto.
E vamos assim costurando todos os retalhos, tá bom? Com paciência. Porque se faltar paciência agora, vai ficar mal feito. Então, se você já estiver cansado, se debateu aquela falta de vontade de pintar por conta do cansaço, então é melhor você dar uma parada e voltar a fazer depois. Eu vou pegar uma poeirinha de terra queimada e vou sombrear aqui por baixo, ó, tá vendo? Do, do avental. Ele tem que fazer uma sombra, não? Ele está por cima, então ele tem que fazer uma sombra aqui, assim como o braço. Passar um pouquinho de nada de tinta, você aplica e limpa o pincel e esfumaça, tá? Poeirinha, esfumaça. Ainda com o filete e o branco, eu vou fazer como que se fosse um detalhe aqui no avental. Fazendo umas bolinhas aqui, colocando umas pintinhas, não é? E já vou detalhar melhor isso. Só na parte de baixo do avental, tá bom? Feito isso, eu vou puxar aqui, ó, uns detalhezinhos aqui no avental. Os barbantezinhos, não é? Vamos então começar a trabalhar as áreas de pele com laranja. Eu vou determinar as áreas mais sombreadas da pele, tá bom? Ó, abaixo do cabelo. Já vou determinar também as sobrancelhas, tá vendo? As sobrancelhas. A parte interna aqui da orelha. Ó, pego com o cantinho do pincel, 454, número 6, fazer aqui a parte de dentro da orelha. Eu tenho que determinar aqui a área da boca e abaixo do nariz. Por que abaixo? Porque acima vem a luz, não é? Acima está a luz. Eu vou também contornar aqui o olho. Eu vou limpar o pincel e vou esfumar essa tinta. E vou trabalhar agora com o amarelo pele. Vou buscar trabalhar sempre próximo ali onde trabalhei com o laranja, tá vendo? Vou buscar trabalhar sempre próximo do laranja. As áreas aqui sem tinta, eu vou aplicar o branco. Eu tenho que ganhar luminosidade nessas áreas. Esfumaço.
456, número 6. Condor 456, número 6. Então, com o 454, número 6 e o branco, nós vamos determinar as áreas iluminadas do rosto, contorno do rosto, as orelhas, parte de cima aqui da boca. Vamos voltar a trabalhar com o amarelo pele agora. E o pincel 454, número 10. Reforçar assim as áreas de pele com o amarelo pele para cima do branco. Para cima do branco. Você vai notar que o branco ele vai dar um suporte ali para a iluminação, não é? Vamos sombrear aqui entre os dedos com laranja e essa parte aqui de baixo, aqui da gola, da manga da roupa. Vamos voltar a trabalhar com laranja a sombra aqui, ó, que nós trabalhamos inicialmente, antes de iniciar a pintura da pele, não foi? Nós sombreamos com laranja, nós vamos reforçar essas áreas, ainda com o laranja, tá? Vamos assim, sombreando o rosto. Você deve limpar o pincel e esfumar essa tinta para ganhar suavidade aqui na sombra. Vamos trabalhar com o amarelo pele aqui, a mão. A sombra já está ali, não é? Então fica bem mais fácil nós compreendermos os detalhes aqui da mão. Vamos trabalhar com o branco a parte mais clara aqui do olho, que é a parte de baixo. Parte de baixo do olho, tá vendo? E vamos trabalhar também a iluminação aqui do nariz. Aproveitamos e iluminamos aqui os dedos. Eu aplico a tinta, limpo o pincel e esfumaço. Vamos trabalhar com azul mar. Vou botar essa menina com olhos azuis, então vou trabalhar com o azul mar, que é o mesmo azul que eu venho iniciando a pintura, não é? Digo azul. Vou trabalhar com o rústico, vou fazer aqui a parte mais escura do olho, mas não vai ficar só nisso, não. O rústico ele vai também trabalhar aqui o contorno do azul
pincel alfinete, tá? Vamos contornar aqui também o branco. E a parte de cima aqui do olho, já trabalhando os cílios. Vamos continuar trabalhando aqui com o rústico os cílios. Vamos trabalhar aqui as sobrancelhas. E a boca. Se você perceber que ficou muito forte o rústico ali, você contorna volta a contornar com a cor que estiver por baixo. No caso aqui o azul, então eu volto a trabalhar com o azul mar e conserto aquilo que porventura tenha ficado muito sobrecarregado no rústico. Mesma coisa na área branca lá, se você quiser retirar um pouco dessa linha muito grossa, que tenha ficado muito grossa com o rústico, eu pego o branco e reforço o branco, já retirando aqui o excesso da linha do rústico, mas sem retirá-lo totalmente, tá? Vamos trabalhar com o 456 número 6 e o siena natural. Vamos determinar aqui as áreas da trança, onde elas se entrelaçam, tá vendo? Vou trabalhar também por baixo aqui do rosto. O siena natural, tá, gente? A saída aqui do laço, tá vendo? Tem uma parte aqui do cabelo, então eu tenho que trabalhar também. E vamos trabalhar aqui a divisa aqui do cabelo. Vamos continuar trabalhando o cabelo, buscando sempre as áreas mais escuras aqui atrás da orelha ou das orelhas, não é? E deixamos uma parte para fazer ali a iluminação e o volume, consequentemente. Agora nós vamos trabalhar aqui as áreas que deixei sem tinta, tá vendo? Ela vai servir como suporte aqui para iluminação. Estou preenchendo a área do cabelo, primeiro com o ciano natural e agora com o branco, mas sempre respeitando ali o sentido dos fios do cabelo. Como se estivesse mesmo penteando aqui
cabelo. Vamos proceder da mesma forma aqui nas áreas sem tinta das tranças, com o branco e o pincel 454, número 6. A tinta ela deve estar sempre somente de um lado das cerdas do pincel, para você poder virar toda vez que você quiser transportar a tinta para uma posição. Eu volto a trabalhar com siena natural. Já começo a determinar melhor aqui os detalhes do cabelo. É sempre aplicando a tinta nos mesmos locais onde iniciei com siena, lembra? Então volto a trabalhar, mas com siena, mas sempre nas mesmas áreas, não mudo. Não muda, nas mesmas áreas, tá? Vou trabalhar agora com o rústico e a tinta e o pincel 422 número 2. Eu vou trabalhar melhor aqui o corte aqui do cabelo, onde ele está repartido, não é? E mais próximo aqui a orelha, tá vendo? O que que acontece? Eu não posso deixar essa tinta carregada demais, então eu vou pegar o 422 número 6 e vou desfocar essa tinta. Vou desfocando aqui essa tinta que coloquei com o rústico, tá vendo? E vou também já trabalhar melhor a sombra aqui abaixo da orelha e nas amarras aqui da trança, criando uma sombra a mais para que o espectador possa entender melhor o que se trata cada detalhe da pintura. E se você quiser alguns fios soltos, você pode trabalhar, mas agora com o filete, tá? Isso se você quiser, não há necessidade, é se você quiser. Eu volto a trabalhar com o sépia e o 422 número 2. Vou trabalhando melhor aqui os fios do cabelo. Se eu quiser fazer uns fios soltos, eu trabalho um pouco mais aqui a pintura. Tá bom, gente? Ainda com o 422 número 2 o sépia, eu já vou completar aqui o olho do pato, tá vendo? Puxo uma linhazinha e mais uma e mais outra, como se o pato estivesse com o olho fechado, tá bom? Ainda com o 422 número 2 e o branco, eu vou criar aqui ó, o brilho do olho, tá?
O brilho do olho ele deve estar nessa parte mais escura, onde nós trabalhamos com o sépio. Terminamos assim então a aula de pintura em tecido com o tema de menina e um pato. Ou uma pata, mais precisamente falando, não é? Espero que essa aula possa ajudar a vocês a tirar suas dúvidas de pintura em tecido. Tentei ao máximo abordar uma maneira bem fácil de se trabalhar luz e sombra, não é mesmo? Abraços, pessoal, e até uma próxima videoaula.